Boa noite, irmãos. Agora a gente vai começar de novo o nosso tempo junto aqui, nosso tempo comunitário, nas muitas janelas. Parece um condomínio mesmo, né? Condomínio da comunidade cristã Vida Plena. E nessa oportunidade que a gente tem todo sábado de se encontrar aqui para brincar, para falar um pouco da vida, para falar da saudade, para falar das coisas que estão acontecendo, para orar juntos, para de alguma maneira a gente lembrar um pouquinho daquilo que a gente tem no presencial, né? Então sempre com a esperança de que isso retorne, que a gente possa de novo voltar a abraçar, apertar, beijar, brincar, tudo que Deus nos dá como experiência sinestésica de amor, de carinho, né? E sempre é uma experiência muito boa a chance que nós temos de louvar juntos, de cantar juntos. Mas antes eu queria falar com vocês bem rapidamente sobre esse momento que a gente está vivendo e que às vezes a gente não vê tanto como oportunidade, mas aí a gente lembra de Deus e a gente sempre pensa e sabe que Deus é o Deus das oportunidades, né? Que nenhum tempo para Deus é tempo que fique fora do controle dele, da sua criatividade, da sua capacidade de resposta. Nada de um momento como esse muda qualquer promessa ou qualquer tipo de relacionamento que Deus tem conosco. E eu sempre tenho conversado com algumas pessoas durante a semana e essas conversas têm sido muito ricas, porque essas pessoas têm edificado demais a minha vida a partir das suas experiências com Deus, né? Então aí eu fico tão grato por isso e sinto que às vezes devo compartilhar um pouco delas aqui. E a experiência dessa semana aqui na nossa abertura tem a ver com essa lembrança de quem é o nosso Deus, né? E aí eu estava vendo no texto de Gênesis, relembrando, né, no texto de Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E quando a gente olha para aquela situação ali, que de repente a gente poderia pensar que aquilo que não tem forma é caótico, né? E o vazio, ele é algo sem sentido e sem propósito, de certa maneira. Mas isso não foi impossibilidade de Deus, isso não foi de maneira nenhuma impeditivo para que Deus enxergasse ali a oportunidade da criação. E aí ele deu forma ao que não tinha forma, e ele preencheu o que era vazio, e ele trouxe harmonia para aquilo que precisava trazer harmonia. E tudo isso através da palavra, né? Que é o próprio Jesus que João fala, né? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí vai falar um pouquinho depois que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós estamos falando de um Deus que situações caóticas, situações sem forma, situações vazias, situações de angústias, nada delas são impossibilidades para Deus. Muitas vezes, pelo contrário, são tratadas como oportunidades. E eu estava pensando nesse rapaz com quem eu conversei por causa disso, mas por causa de um outro texto específico, que é o texto de Romanos, capítulo 4, versículo 17, a parte B, que fala sobre o Deus que chama a existência aquilo que não existe, né? Que na força da expressão do texto ali, é que é o único que é capaz de criar a partir do nada. É o único que é capaz de chamar a existência a partir do nada. E o livro de Romanos, a gente sabe que ele tem uma ênfase de fé muito grande. Eu lembro de uma palavra preciosa, de uma expressão valiosa do Ari, que era a fé não é simplesmente uma atitude de acreditar em qualquer coisa, mas é a atitude de confiar em uma pessoa de extrema credibilidade, né? E essa pessoa é Jesus, que era aquele que estava dando forma à criação, que era aquele
que chama a existência, que é a própria palavra que diz, alguns, eu não me lembro quem dos irmãos que fala que ele é o haja de Deus, né? E haja luz e houve luz, né? A palavra que traz a existência. E esse contexto do capítulo 4 de Romanos, versículo 17, Paulo está preocupado realmente em enfatizar essa questão da fé num relacionamento com uma pessoa de credibilidade. E por que isso? Porque é exatamente essa confiança nessa pessoa de credibilidade que faz a gente acreditar que Deus transforma crises em oportunidades. Que faz a gente acreditar que num cenário sem respostas, Deus pode trazer algo surpreendente para as nossas vidas. E aí eu falo desse jovem com quem eu conversava, porque ele com uma bebê pequena, ele e a esposa, ele percebeu que ele estava para perder o trabalho dele. E foi muito interessante porque na semana que ele estava percebendo que isso ia acontecer, ele recebeu um outro telefonema que ele estranhou, mas era um convite para uma possibilidade dele trabalhar também. Aí ele chegou até a fazer uma entrevista. E aí, na sexta-feira, quando ele teve de manhã a notícia de que ele estava despedido daquele seu emprego, na parte da tarde ele recebeu uma ligação da outra empresa e a pessoa que tinha entrevistado ele falou para ele: olha, nós realmente vamos contratar você, mas eu não sei porque eu queria te falar uma coisa importante. Essa vaga, ela está sendo criada, na verdade, porque ela não existia. Ela está sendo criada porque nós queremos que seja feito um trabalho assim, assim, assado, né? E ele estava lembrando de agradecer a Deus por essa situação que, no caso dele, a angústia que começou de manhã, à tarde já tinha se tornado numa experiência com Deus de resposta. Não estou dizendo que, no nosso caso, a gente sempre deve pensar que as coisas vão acontecer dessa forma. Não é isso. Mas eu estou falando da pessoa com quem nós nos relacionamos, né? Para que a gente sempre lembre que nesses momentos de confinamento, pandemia, crises, caos e tantas coisas, não só para a nossa vida, mas para a vida do outro, que Deus é aquele que pode criar coisas a partir do nada. No texto lá de Romanos, ele está falando inclusive sobre Abraão se tornar pai de muitas nações, mesmo crendo contra a esperança. Ou seja, nenhum cenário diria para ele que ele teria uma resposta positiva diante de uma promessa que tinha, mas foi assim que aconteceu. Então eu queria que você guardasse no seu coração essa expressão de fé tão valiosa, que não é um pensamento positivo, não é uma experiência qualquer, é um relacionamento com uma pessoa de credibilidade. E não só de credibilidade, mas uma pessoa que tem total possibilidade sobre o impossível. E aí não tem como a gente não ter expressões de louvor. Não tem como a gente não cantar a esse Deus, né? Não tem como a gente não lembrar de Abacuque. Não tem como a gente não lembrar dos salmistas. Não tem como a gente não lembrar de que Deus transforma situações difíceis em oportunidades. Então, que seja mais um dos motivos para nós louvarmos juntos, nessa tarde, nesse começo de noite, o nosso Deus, o Deus que chama a existência aquilo que não existe, o Deus que concede ordem ao caos e o Deus que estabelece, inclusive, equilíbrio aos nossos corações assustados. Então, vamos orar. Feche os teus olhos. Lembre desse momento agora, onde nós vamos falar com esta pessoa preciosa, com o nosso Pai, né? Vamos nos permitir essa intimidade maior por causa da obra de Cristo na cruz e de falar. E se tem algo que realmente esteja angustiando você, entristecendo você, ou se tem algo que para você está se tornando uma situação difícil demais, se tiver sentido e propósito, lembre, se tiver sentido e propósito, Deus pode chamar à existência o que não existe. E Deus pode responder a partir do que nós nem mesmo imaginamos. Fale com Deus, fale com o Senhor nessa hora e coloque o seu coração no altar dele para que haja louvor nos seus lábios. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te exaltamos pela tua palavra
abençoada, Senhor, pela palavra que o Teu Espírito Santo tem colocado nos nossos corações. Acima de tudo, Senhor, nós te louvamos pelo Deus do Jardim do Éden, que se compraz em andar conosco todos os dias, assim como o Senhor andava com aquele casal. O Senhor nos faz lembrar que o Senhor, sendo Emanuel, significa que todas as manhãs, todos os dias, o Senhor é presente nas nossas vidas. Então nós queremos te exaltar, porque não há nada, Senhor, que seja demasiadamente difícil para o Senhor, e que, havendo sentido e propósito, e que a sua vontade, Deus, estando naquilo que o Senhor quiser fazer, o Senhor fará. E nós te louvamos, porque muitas vezes nós somos alvos da sua graça e da tua bondade. Nós não merecemos, nós somos pecadores, servos inúteis, Senhor. Muitas vezes não conseguimos fazer nem mesmo aquilo que sabemos que deveríamos fazer. Mas o teu amor e a tua bondade é para conosco de uma maneira tão grande, Senhor. E nós só queremos exaltar a Jesus Cristo e dizer que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é exaltado entre as nações, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é glorioso, que Ele é o amado das nossas almas, que Ele está acima de todo o principado e de toda a potestade, que não há outro Deus senão o Senhor, que não há um homem, não há ninguém pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão pelo nome e pelo sacrifício de Jesus Cristo. É a Ti que nós tributamos louvor, Senhor. É a Ti que nós nos rendemos. É a Ti que nós exaltamos. É ao Senhor que nós adoramos. É a Ti que nós bendizemos, Senhor. O Senhor é o motivo da nossa existência. O Senhor é o motivo da nossa permanência. O Senhor é o motivo do nosso encontro. E por isso nós temos um cântico de louvor nos nossos lábios para Te exaltar, ó Deus. Porque o Senhor é digno e merecedor de receber toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar, amados, vamos louvar. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como um sacrifício a Ti. Ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como um sacrifício a Ti. Nossa adoração subir a Ti, Senhor, ser uma fragrância doce a Ti, Senhor. Nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como um sacrifício a Ti. Possa nossa adoração subir a Ti, Senhor, ser uma fragrância doce a Ti.
Senhor, ouve nossas vozes quando te buscarmos, cedo de manhã e até o anoitecer. Nós te louvaremos, te daremos glória, dando nossas vidas como um sacrifício a ti. Aleluia. Glória ao Rei dos Reis.
Que bonitinho, né? Quando a gente estiver no presencial, nós vamos também botar todo mundo lá, assim, cadê o... Viu, Ebinho? Vamos fazer uma ponte estradeira, não uma ponte aérea, uma ponte estradeira para você estar junto lá cantando. Preciosidade. Ouve as nossas vozes, né? Primeira canção, quando orarmos, cedo de manhã, e também no fim da tarde, principalmente para a gente cada vez mais consagrar um momento que tem sido tão valioso, que é o momento em que a gente muitas vezes para até de pensar no nosso culto pessoal, devocional, e a gente lembra do próximo. A gente lembra do próximo para agradecer as coisas que Deus tem feito. E a gente lembra daquele que está caído à beira do caminho. E a gente lembra de ser samaritano para trazer essa pessoa até o lugar de oração, que é esse tempo que a gente tem aqui, essa oportunidade, de novo, a oportunidade que Deus nos dá de lembrarmos que ser cristão também passa demais por isso. A gente o tempo todo lembrar daquele que sofre, o tempo todo lembrar de agradecer. Então você tem essa chance agora de agradecer, de lembrar daquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem sido e aquilo que você ainda almeja para que Deus faça na vida de outros. Quem gostaria de falar, de pedir, de dizer? Eu quero agradecer a Deus tremendamente. Esse mês, um mês de muitas conquistas. Aniversário dos meus pais, que agradeci a semana passada, 80 e 83, e hoje da minha touca aqui, ó. Oi, Gigi, parabéns, Gigi. Como eu agradeço a Deus por esses 24 anos dela, que Deus prometeu, Deus me deu, e é uma bênção para mim e para vocês também. Então, eu sou muito grata a Deus, a vocês que também são pais, mães e avós dela. Deus abençoe. Obrigada. É isso mesmo. A gente abraça, aperta, empurra, puxa, Giovana, ela é nossa e ninguém tasca. E o Davi hoje também, não é? Davi é hoje também. Agradecemos a Deus pela vida do Davi. Vamos estar junto com vocês. Ah, que bonitinho. Quantos anos o Davi está fazendo, Erlon? 14. Ah, que bonitinho. Dá um beijo nele aí. Nós vamos orar por ele, mas dá um beijo nele. Mais algum agradecimento? Eu quero agradecer pela vida da minha irmã, Rita, que ela estava com dores no corpo e achando que fosse a Covid, né? Mas ela fez o teste e deu negativo. E eu agradeço a Deus, porque Deus livrou ela, né? Dessa doença. Amém. Nós oramos quinta-feira, né? Gratidão, pedidos também. A gente tem aqui também, a gente está falando de filho, e a gente tem uma filha que entrou na sala aqui, que é a Kellen, uma querida nossa. Assim, a Kellen é aquele tipo de filha que ela fica na outra região da cidade, mas ela não deixa de ser querida e amada por nós aí. E a Kellen, de alguma maneira, entrou na vida da comunidade agora também por conta do irmão dela. Acho que ela quer falar alguma coisa sobre o Kleber, né, Kellen? Sim. Primeiramente, boa noite a todos. Gratidão imensa ao Tom e à Milena pelo convite. Eu só vim aqui para agradecer, porque meu irmão pegou o Covid, chegou ao hospital com 70% do pulmão comprometido, com grande possibilidade de intubação, sem nenhuma previsão de sair da UTI, nenhuma previsão mesmo. E conforme as orações, o Tom e a Milena me deram muito apoio, eu sei que vocês também oraram muito por ele. E ele saiu num tempo muito pequeno da UTI.
A médica conversa todos os dias comigo e diz assim que ela não sabe, ela falou assim, foi um milagre seu irmão não ter sido entubado. E hoje ela conversou comigo de novo e me disse que é impressionante a recuperação dele. E eu tenho certeza que essa graça que a gente tem alcançado cada dia com a recuperação dele é devido à fé e às orações. Amém. Bem. Obrigada mesmo. Obrigado você de ter compartilhado não só esse momento, mas de ter compartilhado o coração conosco, né? A gente tem sentido de ser igreja quando a gente pode andar uns com os outros, né? Se alegrando, às vezes chorando, carregando as cargas uns dos outros. É uma alegria ter você aqui, Kellen. Deus abençoe você. Mais agradecimento ou pedidos? Ô Tom, eu quero pedir para uma coisa que eu tenho acompanhado de longe, que já comentei algumas vezes aqui, que é com relação ao pessoal lá da Ação no Deserto, lá, na Bahia, e eles estão se espalhando muito rápido pelos vilarejos, né? Só que existe uma falta de estrutura e falta de recursos para eles, assim, o que eu sei, né? Só que eles estão juntos de uma igreja que eu até estava conversando com ela uma vez, estava mostrando para ele algumas coisas, e me soou um pouco duvidosa com relação ao propósito da existência, não da missão, mas da própria igreja. Então, parece que não existe um apoio efetivo da igreja, aparentemente uma igreja olhando assim a comunidade, né, de condição, e eles estão passando necessidades lá, e o João Batista, que é o missionário que foi para lá, ele parece que ele sustenta tudo com a aposentadoria dele. Então, ele chegou a compartilhar que ele tem necessidade de gente, por exemplo, e tem gente, mas não tem como colocar essas pessoas no lugar, porque não tem como sustentar a pessoa ali, né? Então, ele parece estar crescendo bastante, porque, cara, meio do nada, Jesus é novidade, né? Então, e você fala de socorro, as pessoas correm. Então, eu queria orar por isso, porque eu tenho me inclinado a fazer alguma coisa, só que eu fico pensando, poxa, eu vou entrar numa missão que não né, entendeu? Então, eu tô com medo meio que de me envolver com esse troço e depois eu não sei o que fazer muito bem. E eu queria orar por isso, queria orar por eles, agradecer a Deus, cara, para mim, cada vez que chega uma notícia, eu acho um milagre, é um milagre, assim, né? E tem chovido lá impressionante, nunca aconteceu isso nas últimas décadas, assim, pelo menos desde quando eu me entendo como criança, nunca teve uma notícia de chover tanto no lugar tão seco que é o Nordeste da Bahia. E tá chovendo, os meninos estavam falando que chove um dia sim, um dia não lá. Então eles estão orando para parar de chover, porque tem chovido bastante. É verdade. A minha mãe não cansa de falar, meu filho, isso que a gente parou para pedir por isso lá, e começou a acontecer isso, eu falei, mãe, eu não sei, a resposta de Deus, ela falou, não tenho dúvida que é. Então, assim, é uma bênção isso, e eu queria agradecer, né, mas orar também, porque existe a necessidade, o campo está cheio, mas não tem trabalhador. Então, eu queria pedir por isso. E agradecer. Amém. Diga. Queria continuar pedindo pelo Paulo Renato, que a gente já está intercedendo, as mulheres também estão intercedendo. Ele está num estado muito difícil, ainda está entubado, com Covid, 32 anos. A Angelina falou que os pais já foram para lá, mas assim, ele não melhora e nem piora, ele está se mantendo. Então, pelo fato de não estar piorando, ela agradece, né? Mas pediu, quando eu disse que nós estamos intercedendo, ela agradeceu muito e pediu que a gente continue nisso até que ele consiga sair, né? Oli, ele é um jovem, não é? Quantos anos ele tem? 32. 32 e ele está com Covid, é o Covid, né? Num quadro Isso, no Mato Grosso. bem difícil. Vamos orar. Tem aqui um exemplo vivo de como, no caso do Kleber, as coisas se reverteram tão rápidas. Vamos lembrar disso, do Deus que reverte quadros, né? Reverte cenários, para a gente lembrar do Paulo Renato. 32 anos, com certeza muitos sonhos ainda. E mais? Mais algum pedido? Tom, eu Oi, Lília. queria... Tudo bem? Tudo bom, querida?
Eu queria pedir oração pela Raquel. É uma mulher muito corajosa, guerreira. Ela está internada com Covid e ela tem problema de pressão, fumou por muitos anos. Então, a gente está um pouco preocupado com ela. Ela é muito amiga da pessoa que trabalha aqui em casa, ela mesma já trabalhou aqui com a gente. E que o Senhor logo a leve para casa e esteja junto dos seus familiares. Amém. Vamos orar pela Raquel, pelo Paulo Renato, por essa situação, recursos do Valtinho que ele falou, de uma região tão carente de tantas coisas, e aí Jesus chega a chuva, mas às vezes faltam outros recursos, né? Vamos orar também. Mais algum? Lembrar também de orar pelo Fábio, da IAPTA Vila Medeiros. Ele é músico, ele toca com a Adriana, uma pessoa ligada à música e está com Covid. Ele mesmo está pedindo oração, com problemas respiratórios. Eu acho que não está entubado, mas assim, ele está com. Eu percebi pelas mensagens dele que ele está com muito medo, está pedindo para orarem por ele. É o Fábio, tá? Vamos orar. Vamos orar pelos corações, né? A aflição às vezes chega, mas sempre confiando nessa verdade, que é o amor de Deus por nós, assim, esse amor tão incrível, esse amor tão difícil de explicar, né? Vamos orar? Oi, Olga. Eu queria pedir oração também, a paz a todos aí. Eu queria pedir oração por um músico que toca com a gente, tocou com o Vinícius, tocou comigo. Ele está com Covid, está entubado, os rins já pararam, mas a gente confia em Deus, né? E a gente sabe que é Deus que dá a última palavra. Então, é uma doença que, infelizmente, está atacando. E eu quero aproveitar para pedir oração. Como que ele chama? Você lembra, Olga? Matias. Você falou aí, o Matias está naquela situação que ele precisa de algo que só Deus pode fazer por ele, né? Exatamente. Então vamos orar. Vamos orar, gente? Fala, Márcio. O Pedro, meu vizinho aqui, a Vera também lembrou, quinta-feira nós oramos por ele, né? E é um menino que a gente adotou aqui no prédio, todo o histórico que ele teve aí de depressão, e enfim, é uma pessoa que precisa muito, está sozinho, está num momento difícil da vida, teve umas crises aqui, e a gente conseguiu acolher de uma forma, mas ainda tímida, né? Que Deus abençoe e ele tenha a bênção aí para essa situação terrível que está envolvendo ele. O Pedro, Márcio, foi aquela situação que ele perdeu o pai, não é isso? Esse aí. E no Dia dos Pais o coração ficou bem abalado, não foi? Vamos lembrar desse menino. Vamos lembrar. Vamos orar, irmãos? Então, queria que a Milena intercedesse, que nós pudéssemos acompanhar, orando e confiando no Senhor, confiando na bondade de Deus. Vamos orar. Pai querido, como é bom a gente poder estar tudo junto, como é bom a gente poder conversar, trocar experiências do quanto o Senhor tem sido bom conosco. Obrigada, Senhor, pela vida da Giovana, pela vida do Davi, por essas preciosidades que o Senhor colocou na nossa igreja, Senhor. Meu desejo é que o coração deles possa ter cada vez mais vontade de te buscar, que eles possam cada vez mais ter o desejo de ter uma intimidade profunda contigo, Senhor. Realize, Senhor, os sonhos, os desejos, dada a tua direção, Senhor, para eles, ó Deus. Obrigada pela alegria que é tê-los em nosso meio, Senhor. Obrigada pela disponibilidade que eles têm, cada um da sua maneira, em nos ajudar. Obrigada, Senhor, porque eles são presentes nas nossas vidas. Obrigada também, Senhor,
porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar de toda a situação que tem acometido este país e o mundo, Senhor, com a Covid. O Senhor ainda tem preservado as nossas saúde, ó Deus, mas agora de um modo muito especial, eu quero te pedir por essas pessoas enfermas, Senhor. Deus, sabemos que muitas delas necessitam do teu toque, Senhor, para que elas sejam curadas, ó Deus. Por isso, Senhor, eu venho te pedir a tua intervenção sobre a vida de cada uma delas, Senhor. Dá o teu fôlego de vida, Senhor. Ajuda, Senhor, os médicos a orientá-los da melhor maneira possível, Senhor. Conforte, Senhor, a vida dos seus familiares, Senhor, neste tempo de espera. Pedimos, Senhor, que assim como o Senhor fez com o Kleber, Senhor, que o Senhor possa fazer com estes que tiveram os pedidos aqui colocados, ó Senhor. Quero te pedir também pela vida do Pedro, Senhor, que teve a perda do seu pai, que está com o seu coração atormentado, Senhor. Que o Senhor, que é o melhor pai que nós podemos ter, possa se fazer presente, Senhor, na vida do Pedro. Que ele possa se sentir amado por ti, Senhor, de uma maneira sobrenatural, Senhor. Que de alguma maneira ele venha testemunhar do quanto o Senhor esteve com ele, está cuidando dele neste período, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um de nós aqui, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem realmente cuidado da gente. Isso é motivo de gratidão e de alegria, Senhor. Esteja conosco neste momento, neste culto, Senhor. Fale conosco, Jesus. Que o Senhor nos dê o coração sensível e a escuta, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio hoje. Amém, Senhor. Amém, queridos. Eu queria lembrar também da importância da gente continuar orando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sempre por essas pessoas, né? As pessoas são os motivos da oração, né? As pessoas, mais do que os pedidos delas, as pessoas. Então que a gente tenha essa lembrança, que o Espírito de Deus possa nos lembrar dos nomes, das causas e principalmente do coração dessas pessoas, para que elas possam confiar em Deus, que é a nossa esperança. E eu queria também aproveitar e lembrar você algo muito importante, que é você não esquecer do privilégio e da honra que é quando você pode ofertar na comunidade, sabendo que a gente tem a visão de que recursos financeiros significa abençoar pessoas. Então não abra mão desse privilégio, né? Mais do que pensar que é um compromisso, mais do que pensar que é simplesmente um rito, é um privilégio. Então não abra mão desse privilégio, olhe para a sua realidade, é claro, veja como você está vivendo e, acima de tudo, tenha um coração voluntário. Não se sinta nem um pouco constrangido a nada, porque nós estamos em família e aqui nós falamos exatamente aquilo que pensamos, sempre com o propósito de que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Então fique em paz, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o pão de cada dia que Ele coloca sobre a tua mesa e que você não esqueça desse privilégio, dessa honra, que é ofertar e dizimar os recursos para que haja mantimento na casa do Senhor, para que possa se estender a outros. Amém? Vamos louvar antes da palavra e depois ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Seja dada a ti.
farás em nós. Derrama paz, derrama bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Paz seja convosco. Esta foi a saudação de Jesus quando entrou em uma casa após a sua ressurreição. Nós vamos ver em João 20, esse texto lindo para a gente se alimentar deste momento que está registrado aqui em João 20. Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Senhor Jesus poderoso, estamos na tua presença. Embora nas nossas casas, Senhor, mas nós queremos que tu, Senhor, nos dê a tua paz. Que tu chegues ao nosso lar. Já tem chegado, Senhor, mas nós queremos que tu fiques no nosso lar. Em cada casa, Senhor, com a presença poderosa do teu Espírito. Que os teus anjos também, Senhor, estejam, Senhor, nos assistindo, Senhor, em nossas casas. Para que o nosso culto, Senhor Jesus, esteja chegando no teu trono, Senhor. E tu recebas, Senhor Jesus, este momento como um momento precioso. Que esse momento seja precioso para nós também, Senhor. E aprendamos, Senhor, a valorizar a tua presença, a tua saudação e a tua paz. Esteja conosco, que o teu Espírito, Senhor, seja em teu nome pedimos. Amém. Então, irmãos, muito bom estar aqui, né? Conversarmos um pouco sobre a palavra. E temos algumas considerações a fazer. Eu selecionei aqui 4 momentos especiais com Jesus. Um deles é esse que nós relatamos aqui, né? Que Jesus aparece de portas fechadas, né? Com as portas fechadas, e Jesus aparece. E tem esse encontro com os discípulos. E o segundo momento é com Maria e Marta, que está lá em Lucas. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas,
mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós encontramos aqui esse relato e nós gostamos nós sempre voltamos a ele porque a cada vez que nós o lemos, nós encontramos alguma coisa especial. E como toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, para redarguir, para consolar, para confortar, para ensinar, eu espero que esta palavra tão conhecida nossa nos traga algum alerta para que a gente possa estar um pouco mais atento às nossas andanças, ao nosso comportamento, à nossa vida no cotidiano. Então, vamos ver. E vamos fazer já uma pergunta. Estamos nós como Marta? Tão acostumados com a presença de Jesus em nossa casa? Que ele já se tornou uma peça da mobília e não mais avaliamos a sua presença? Já ouvimos tantas vezes os relatos históricos da palavra de Deus que somos capazes de falar de cor e salteado, de frente para trás? Não temos mais novidade, nada nos desperta interesse. E hoje realmente tudo tem sido muito de imediato, tudo rápido, tudo instantâneo. Nós queremos apertar um botão e termos os problemas todos solucionados. Nós estamos num tempo que a gente não quer parar para pensar. Pensar dá trabalho. Saber também dá muito trabalho. E aí, se a gente souber das coisas, nós seremos cobrados, porque se não fazemos o que é certo, somos cobrados porque sabemos e não praticamos. Então, nós não temos tido paciência para coisas alongadas. Eu tenho visto uns detalhes, ouvido alguns pregadores, e os pregadores, quando vão ler o texto da palavra, eles quase que pedem desculpas porque o texto é um pouquinho longo, porque as reclamações de textos longos têm sido assim muito constantes. Então, nós não temos paciência de ouvir, de sentar, de ouvir. Então, não queremos nada muito comprido, muito alongado, nós queremos tudo curto, tudo muito prático. E aí, nós, às vezes, perdemos a oportunidade de descobrir tesouros. Tesouros que estão entre as linhas, que estão nas expressões ou naquilo que o texto está querendo dizer. Que às vezes ele não diz aquilo que ele está querendo dizer. E nós temos que descobrir quando nós nos debruçamos sobre a palavra para buscar dela coisas novas, tesouros que estão lá escondidos. Esta palavra nós já ouvimos. Já entendemos, já compreendemos, não tem mais nada para tirar daí, nós já tiramos tudo que dava para tirar, torcemos como torcemos uma peça de roupa para botar no varal. Não tem mais nada. Então, talvez Marta estivesse nessa condição. Já ouvi muito Jesus. E talvez ela também estivesse na condição de reclamação. Por quê? Chega Jesus, lá com um bando de homens, e Maria está tranquila lá, recebendo Jesus e os discípulos, os outros discípulos, porque Jesus não andava sozinho. Jesus andava com um bando atrás dele. E aí chegam na casa de Maria, de Marta, e a Maria fica tranquila, e a Marta vai para o fogão. E ela, logicamente, talvez até quisesse ficar lá com Jesus conversando, mas ela vai lá para o fogão preparar o lanche para todo aquele pessoal. E talvez Jesus tenha querido dizer para ela: Marta, você não sabe que eu sou o pão da vida? Que as minhas palavras são alimento para você? Venha comer do pão que eu trago para você. Depois nós providenciamos o outro pão para alimentar nosso estômago faminto. Junte-se a nós, Marta. Sente-se aqui. Eu quero conversar com você também. Venha participar desta comunhão, deste momento, Marta.
Venha falar comigo as coisas que te afligem. Ou aquilo que você quer saber ou quer entender melhor. Jesus queria ver Marta com Maria, desfrutando juntamente da sua companhia, da sua presença, juntas em comunhão. Hoje, as famílias têm estado mais tempo juntas. Então, a rotina da casa mudou um pouco. Mas mesmo dentro dessa rotina de ter mudado essa rotina, há uma necessidade de companheirismo, de participação. E não é o estar junto que se participa, não é só estar junto que se participa. O compartilhar tem uma variedade muito grande. O estar junto nem sempre está compartilhado. E quando nós vamos ver o Salmo 133, nós vamos encontrar as recomendações para a gente tomar como norma de vida. Diz o Salmo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que coisa preciosa, né? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A unidade, Deus opera através na unidade, na união, na parceria, na comunhão. Porque, como disse, nem sempre o estar junto é estar em comunhão. E Jesus diz ainda que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está. Vamos a uma outra casa. Vamos a uma casa que nunca havia recebido a visita de Jesus. Vamos ver Lucas 19, 1 a 10. Nós estamos lendo Bíblia hoje. Vamos ler Bíblia. Zaqueu, a história de Zaqueu também muito conhecida, não trouxe nenhuma história desconhecida, todas elas são muito conhecidas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que diferença nós encontramos aqui entre Marta e Zaqueu? Zaqueu não mediu esforços para ver quem era Jesus. Subiu numa árvore. Você já imaginou um homem rico, importante, lá, né, da sociedade lá, e subindo numa árvore como um garoto adolescente? No mínimo, foi tido como ridículo. No mínimo. Mas ele não estava se importando com o que os outros pensassem. Porque o mais importante para ele, naquele momento, era ver a Jesus. Ele queria era esse mestre tão procurado que atraía multidões. E Jesus o vê. O distingue entre os galhos cobertos de folhas. Era uma pequena figueira. Mas Jesus o chama pelo nome.
Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu vou à tua casa. Vou comer pão com você. Vou dormir na tua casa, vou estar com você. Quero conhecer tua família. E Zaqueu recebeu, rejubiloso, recebeu a salvação. Tem uma tradução, uma versão, que diz que Zaqueu recebeu Jesus, recebeu gostoso. Quer dizer, prazeroso, ele recebe Jesus. Jesus, o texto diz que Jesus, Zaqueu levantando-se, ele deve ter caído da árvore a hora que ele foi desceu tão atropelado que saltou da árvore e foi para o chão. Então ele teve que se levantar para falar com Jesus. E aí nós percebemos uma diferença, né? Quem tinha Jesus com tanta frequência não estava dando importância, e agora esse que não tinha, então ele queria, porque ele não tinha, não sabia o que era isso. E nós, quando pensamos em quantas casas, quantas vidas ainda não conhecem Jesus, e nem sabe que ele pode e quer se dar a conhecer, nós nos acomodamos. Nós não pensamos, não gostamos de pensar muito nisso, porque isso mexe com o nosso interior, com a nossa responsabilidade, com a nossa obrigação, dever ou necessidade ou propósito de buscar as pessoas. E às vezes temos dificuldade também de fazer isso. E aí nos acomodamos como Marta, né? Terminamos não dando, porque é muito difícil, porque é muito complicado. E às vezes nós terminamos não buscando a oportunidade para levarmos a palavra a outras casas. E nós, às vezes, como Martas, não damos importância e não buscamos uma convivência com o Senhor, uma convivência frequente. Nós temos alguma convivência frequente, mas será que ela é plena? Será que nós não nos ocupamos demais com as coisas terrenas? Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas vos serão acrescentadas, nós percebemos que muitas vezes as outras coisas que nós precisamos estão em débito, porque elas não estão sendo acrescentadas. Porque, de repente, a gente não está buscando primeiro o reino de Deus. Buscamos o reino de Deus, mas não como primazia. E aí, nós percebemos que nós precisamos também de unidade. Unidade na família. Unidade com Jesus. Nós vamos passar por uma outra situação, uma outra ocorrência, que está em Lucas 22:7. Vamos lá, ver o que temos para nós ainda hoje. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis o pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe dizendo,
isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Qual a profundidade e a verdade que este texto alcança no nosso entendimento? Qual a importância que temos dado para esta prática que Jesus nos ordenou? Jesus aqui faz uma nova aliança. E ele se reparte, no partir do pão, ele se reparte em partículas para que sejamos como ele, pequenos cristos. E Jesus já havia dito que ele é o pão da vida. E quem comer do pão que ele dá não terá mais fome de outro pão. Eu sempre me questionei, mas se eu já comi desse pão, por que eu ainda tenho fome da palavra, tenho fome de Jesus, eu quero mais Jesus? E, às vezes, essa frase aqui dá a impressão que nós não vamos ter mais fome, que uma vez que a gente come, não tem mais fome. Mas eu entendi também que a gente não tem fome de outro tipo de pão, de outro tipo de filosofia, de outro tipo de mensagem, de outro tipo de evangelho. É Jesus que nos satisfaz, é Ele que tem o pão que satisfaz a nossa alma. Ele é o pão que desceu do céu, não o pão que Moisés lá, que aconteceu no deserto, mas Jesus é o pão que desceu do céu. Quanta preciosidade, quanta profundidade tem nessa frase, nessa realidade que às vezes a gente não toma posse dela. Vamos voltar um pouquinho então para Marta. Marta estava acostumada com a presença de Jesus. Mas será que ela o conhecia e valorizava a sua presença? Talvez Marta ainda não conhecesse Jesus da maneira que era preciso, porque estava preocupada com o pão comum. E Marta, ela tinha uma intimidade com Jesus, mas não era uma intimidade respeitosa. Porque, pensa bem, chega uma visita na tua casa e você reclama para a visita falar com a tua irmã. Que coisa mais esquisita. Ô, mestre, fala para Maria me ajudar, porque eu estou sozinha lá. Quer dizer, foi uma intimidade meio desrespeitosa que ela teve com Jesus. Então, ela tinha um relacionamento assim meio complicado com Jesus. Marta ela devia ser muito afoita, muito eufórica, muito proativa, mas ela não tinha o certo equilíbrio que necessitaria ter. E nós vamos perceber isso e vamos ver quando da morte de Lázaro. Nós conhecemos a história que Lázaro estava doente. Maria e Marta mandaram um recado para ele estava noutra cidade. E Lázaro terminou morrendo porque Jesus não chegou a tempo. E quando Marta se encontra agora com Jesus, quando Jesus vem, finalmente, depois de 4 dias ele aparece, e quando Jesus chega perto de Marta, ela lhe tem uma palavra de cobrança. Ela diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu não sei qual a expressão de Marta, mas ela não deve ter sido dita com leveza, com docilidade. Foi um sentido de cobrança. E aí nós vamos ver em contrapartida a Maria. Ao então encontrar com Jesus, o que ela faz primeiramente? Lança-se aos seus pés. E aí, então, ela diz o que estava no coração. Jesus, mestre, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse a mesma coisa que Marta, mas ela primeiro se prostrou e ela se humilhou diante de Jesus, porque realmente ela tinha um relacionamento com Jesus, uma intimidade respeitosa, uma intimidade pura, linda, bonita e não grosseira. E aí nós vamos voltar para o Zaqueu mais um pouco, que Zaqueu ainda não conhecia o mestre e ansiava por conhecê-lo. Maria queria estar sempre em comunhão com Jesus. E hoje, qual dos personagens queremos tomar como exemplo? Zaqueu, quero ver mais Jesus. Maria, quero sempre mais. Um pouco de Marta.
Um pouco de marca talvez seja bom, no sentido de querer fazer o melhor para o mestre. Então, precisamos equilibrar isso. Mas precisamos valorizar a visita de Jesus como Zaqueu valorizou. Querer estar na presença de Jesus como Maria. Tomar o pão e o vinho para ter comunhão com o Cristo ressurreto. Creio que são atitudes e práticas que deveríamos ter diariamente. Estar com Jesus frequentemente e tomarmos o pão quando esse se apresentar para nós, como nós vamos ter hoje. Amém? Amém. Nós vamos ministrar a ceia nesse momento e nós queremos a participação de todos os irmãos, né, na medida do possível. E eu vou pedir ao Otoniel que ore pelo pão e pelo vinho que está aqui. E você também ore aí na tua casa pelo pão e o vinho que você preparou para que a gente tome a ceia do Senhor nesse momento tão especial, que o Senhor Jesus venha ao nosso lar e beba conosco e coma conosco esse pão precioso e esse vinho precioso. O Toniel ora nesse momento.
Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por este momento, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo pão, pelo vinho, pelo pão que é o teu corpo, Senhor, representado aqui neste pão físico. E também queremos te agradecer pelo vinho, que representa aqui o teu sangue. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade. E diante deste agradecimento, nós pensamos no teu sacrifício, Senhor. E nós somos gratos a ti por isso, porque a salvação só vem de ti. E queremos agora, Senhor, nesses símbolos, nesses dois símbolos aqui que representam o teu corpo, o teu sangue, queremos consagrá-los para, ó Deus, ao ingerirmos, tenhamos a nossa vida espiritual avivada, confiando no teu poder e na tua glória. Abençoa todos que vão participar. Nós abençoamos todos os pães e todos os vinhos nas casas dos teus servos. Que eles sejam abençoados, meu Deus, ao ingerir o vinho e o pão. Nós te agradecemos tudo isso e pedimos que promovas neste momento libertação, cura, salvação, mais fé, mais temor, mais respeito a ti, Senhor. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E tomando o cálice e havendo dado graças, diz: tomai, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, meu sangue, que é derramado por vós. Comamos e bebamos dele todos. O meu cálice estava bem grande, deu 2 bons goles. Deus seja louvado por este momento. Nós agradecemos. Vamos orar por este momento, agradecendo a Deus, porque sentimos a presença do Senhor. E o meu desejo sincero, verdadeiro, é que os lares tenham sido visitados hoje pelo Senhor, e que o Espírito Santo permaneça em cada um dos nossos lares. Senhor Jesus, te agradecemos por esta oportunidade. Te agradecemos por este momento, Senhor. Te agradecemos porque os lares têm sido abertos, Senhor. E tu tens ido, Senhor Jesus, nas casas e tens estado ali, Senhor, com os teus filhos. Senhor, te louvamos e te bendizemos e pedimos a tua presença constante durante essa semana. Que tenhamos uma semana de paz, uma semana de saúde, uma vida, Senhor Jesus, uma semana livre de todas as preocupações, de todos os temores. Esteja, Senhor Jesus, conosco, esteja com todos os teus filhos. Visita cada um, Senhor, na sua casa e faça ali morada. Aqueles, Senhor Jesus, que estão só, Senhor Jesus, que os teus anjos lhe façam companhia, Senhor Deus. Cuida de cada um dos teus filhos, Senhor. Cuida de cada um de nós. E nós despedimos dizendo que o amor de Deus, esse amor tão grande que deu seu Filho Jesus, a Jesus Cristo que se submeteu a morrer por nós, a se dar em sacrifício por nós. E pelo Espírito Santo te agradecemos, Senhor, e te pedimos que a presença do teu Espírito esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Jesus Cristo seja louvado. Amém. Amém. Eu queria
testemunhar algo a partir da palavra que ela falou. Eu acredito que está muito forte no coração do Senhor para nós, que é a importância de Jesus entrar nas casas das Martas, Marias, dos Zaqueus, e que muitas vezes Deus pode fazer isso através das nossas vidas. Então, que os nossos lares sejam lares que estejam abertos o tempo todo para Jesus chegar e cear conosco. E que os nossos lares também sejam acolhedores, ainda que em momentos tão difíceis como esse que a gente está vivendo. E quando eu estou falando de lares, eu estou falando de corações, que a gente consiga vivenciar isso. E que a gente possa realmente ser instrumento. É meio simbólico isso que a gente está vendo aqui. Estamos todos em casas. O Senhor está ceando conosco, partindo o pão, compartilhando vida. E há tantas casas para serem alcançadas. Tantas casas para serem alcançadas. Na quinta-feira, tinha um amigo do Hamilton e do Márcio, que era o Miesa, que foi um testemunho muito precioso. Ele, de alguma maneira, deixou claro que o Hamilton e o Márcio insistiam com a vida dele, né? Naquele dia a dia de empresa. E ele falava que 4 anos depois ele estava nos caminhos do Senhor, que também foi resultado da oração da mãe dele durante tanto tempo. Jesus entrou na casa do Miesa. Jesus quer entrar em tantas casas, né? Então que a gente tenha essa consciência. O Valtinho falou da seara tão grande. Jesus entrando em tantas casas. Talvez a gente precise entender melhor, gerar até recursos, talvez socorrer de alguma maneira, através da vida do Valtinho, aquela região. A gente precisa, de alguma maneira, abrir essas portas para que Jesus possa entrar. E, às vezes, nós também tenhamos que entrar nessas casas para que as pessoas, de alguma maneira, encontrem Jesus. Então, eu não sei quem foi que teve aquela inspiração genial de dizer que é como se essa pandemia tivesse fechado os templos. Mas Deus abriu igrejas nas casas, né? Então que a gente veja essa oportunidade, de novo, Deus das oportunidades. Mas, de novo, tem muita gente sofrendo, irmãos. Tem muita gente sofrendo nos lares, fechados, trancados. Tem muitos Zaqueus desesperados, tem muitas Martas aflitas. E a gente não pode ficar insensível a isso. A gente, pelo menos, tem que se importar e colocar essas vidas diante de Deus. Que Deus abençoe você, que seja uma semana onde você possa colocar vidas no altar do Senhor. Que você possa colocar pessoas para que essas pessoas sejam alcançadas por Deus. E assim a graça de Jesus Cristo vai se multiplicando e as pessoas vão sendo salvas, porque é o que importa. Essa é a nossa peregrinação aqui. Servir de instrumento para que Deus salve a vida de pessoas. Deus abençoe você, uma semana abençoada, né? E vamos compartilhar um pouco de vida aqui. Deus abençoe, irmãos. Boa semana, viu?